O Revista Brasil TVT conversa agora com Pablo Gentili, que é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires. Boa noite, professor Pablo Gentili. Prazer em falar contigo. Boa noite, é um prazer para mim estar novamente na TVT. Prazer é todo nosso, professor. Professor, eu queria que o senhor trouxesse para a gente, aí, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse processo pelo qual vem passando a OEA, né? Depois do processo conturbado na Bolívia, vários chefes de estados, inclusive o presidente da Argentina e o presidente mexicano, vêm tecendo duras críticas à OEA. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do atual momento vivido pelo órgão aqui para a América e a América Latina. Bom, primeiro é importante lembrar que a OEA foi criada em 1948 e alguns dos seus objetivos fundamentais foram poucas vezes respeitados. Não apenas nesse período absolutamente triste, lamentável, penoso que atravessa a OEA durante a gestão do secretário-geral Almagro, o ex-chanceler uruguaio que dirige a OEA, sino muitos outros momentos onde a OEA mostrou uma grande incapacidade para cumprir os seus objetivos. Seus objetivos é criar uma ordem de paz e justiça, fomentar a solidariedade entre os povos americanos, fortalecer a cooperação, defender a soberania, é fundamental essa questão, a soberania de cada uma das nações americanas, e a sua integridade territorial e sua independência. Questões que, especialmente durante os últimos anos, mas não apenas nos últimos anos, foram colocadas, sem dúvida, em risco, e especialmente numa gestão de um chanceler que criou grandes expectativas para a OEA. Almagro foi o chanceler do governo da esquerda uruguaia, apesar de que assim que começou a crise na Venezuela e os ataques que o secretário-geral da OEA, Almagro, realizava contra o governo de Nicolás Maduro, ele foi expulso da Frente Ampla Uruguaia e rapidamente, mesmo Pepe Mujica, ele foi o chanceler do Pepe Mujica, se diferenciou dele. Essa grande expectativa que tinha criado a nomeação do Almagro rapidamente desapareceu porque Almagro demonstrou ser um funcionário totalmente funcional aos Estados Unidos, especialmente durante o governo Trump, e ele transformou a OEA numa instituição que, longe de fortalecer os processos democráticos na região, os enfraqueceram, os fragilizaram ainda mais. Evidência disso é a participação da OEA na crise da Venezuela. O governo de Nicolás Maduro se retirou da OEA, mas a OEA continua reconhecendo como representante dentro da OEA da Venezuela uma figura totalmente inexpressiva e ilegítima, que viola a soberania da Venezuela, porque a OEA se atribui o direito de reconhecer um representante do Estado que não é indicado pelo próprio Estado. Também mostrou um lamentável, patético papel no golpe da presidenta Dilma Rousseff. No início, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos mostrou um claro apoio ao governo soberano da presidenta Dilma, mas claramente Almagro voltou a fazer esse papel de lacaio dos Estados Unidos, viajando para o Brasil em outubro de 2016, mantendo um encontro com o presidente golpista Michel Temer, considerando que Temer mantinha um compromisso inalterado com a democracia, e considerando que o Brasil estava transitando por um momento de normalidade democrática. Portanto, em absolutamente cada uma das iniciativas que a OEA desenvolveu nesses últimos anos, a OEA se colocou contra a institucionalidade democrática, fragilizou os processos democráticos, colocou em risco a soberania nacional e não fez outra coisa que colocar esse espaço de integração regional, poderíamos dizer quase que no seu momento final. É o que anuncia Andrés Manuel López Obrador, o presidente mexicano, e o que também se solidariza com essa posição o presidente argentino Alberto Fernandes. É o fim
de um ciclo e a necessidade de pensar novos mecanismos institucionais de integração regional que possam representar esse espírito de soberania, de independência, de solidariedade e, fundamentalmente, de defesa da democracia que deveria estar numa organização como a Organização dos Estados Americanos. Professor, eu ia justamente pegar esse gancho da declaração específica do presidente mexicano López Obrador, porque de fato foi uma declaração forte, até mesmo considerando a figura dele, muito internalizada e agora, de certa forma, se manifestando bastante nessa política da América Latina, né, dessas relações. Quero destacar esse trecho específico. Abre aspas, nesse espírito não se deve descartar a substituição da OEA por um organismo verdadeiramente autônomo, não lacaio de ninguém. Primeiro, queria saber como você avalia essa declaração e, mais que isso, se há um terreno fértil hoje na América Latina exatamente para essa ruptura diplomática, ruptura não, mas justamente para que se fortaleçam esses laços entre os países latino-americanos. As declarações do Andrés Manuel López Obrador, o presidente mexicano, foram muito importantes. Nesses processos regionais, as transformações costumam ser muito lentas, complexas e se iniciam com sinais, com alertas. O que Andrés Manuel López Obrador faz como presidente de um dos principais países da América Latina, um dos 3 países mais importantes, que cumpre um papel fundamental também, porque é o principal aliado regional dos Estados Unidos. Ele o que faz é chamar a atenção e dizer uma coisa que nenhum presidente mexicano nunca tinha dito e poucos presidentes latino-americanos tiveram a coragem de dizer, e é que temos que substituir a OEA. E USA, como você muito bem colocou, isso foi quando assume a presidência pro tempore da CELAC, o México, e usa essa palavra, lacaio, um organismo que não seja lacaio de ninguém, que funcione, acrescentará como mediador em função das demandas dos estados e de aceitação das partes do conflito, porque o que a OEA fez no golpe também da Bolívia foi tomar partido pelos golpistas e pela presidenta golpista, claramente, inclusive, mudando de forma fraudulenta auditorias que mostravam que supostamente o processo eleitoral que tinha consagrado o Evo Morales, presidente da Bolívia, era ilegítimo e dando espaço a que a dirigente da direita, Janine Áñez, assumisse a presidência. E assim como agora Áñez está sendo processada, Almagro pede ou considera que ela está sendo perseguida politicamente. Não teve a coragem de dizer que Temer está sendo perseguido politicamente. Mas por enquanto, porque Almagro sempre acaba surpreendendo. O que é importante também é que Almagro intervém nas disputas internas dos nossos países. Isso é muito importante entender. O presidente Alberto Fernandes, a primeira reclamação contra a OEA foi quando Almagro designa a Maria Eugênia Vidal, que é uma das principais representantes da oposição na Argentina, como a chefa da missão de observação eleitoral nas eleições de El Salvador, sem consulta com o Estado argentino. Ou seja, imaginem vocês o escândalo que significaria que, por exemplo, a OEA designasse a Fernando Haddad representante do Brasil hoje. O que diria o governo Bolsonaro? Seria considerado um absurdo e até mesmo uma violação da soberania. Isso que Almagro faz o tempo todo nos nossos países. Designou recentemente como assessor um político salvadorenho que está sendo processado por corrupção no seu país, gerando uma enorme crise também pela interferência na política do El Salvador. As declarações de Andrés Manuel López Obrador, portanto, abrem um caminho. Nós não podemos dizer que essa é a declaração que cria as condições para inaugurar um novo ciclo, de uma nova institucionalidade de integração. Mas é o anúncio, porque quando o Andrés Manuel fala isso, logo em seguida o presidente argentino se soma às declarações do Andrés Manuel López Obrador
e reclama da fragilidade da organização e também da absoluta caráter periférico que a OEA tem nos grandes assuntos regionais. Porque nós vivemos, por exemplo, um cenário na qual a distribuição das vacinas no mundo foi profundamente injusta e desigual e prejudicou enormemente os países latino-americanos. No Brasil, nós tivemos uma política intencional, genocida, de abandono das condições de proteção e cuidado da saúde pública, mas o Brasil é um país que tem condições, como demonstrou o governo Lula, de vacinar em pouco tempo milhões de pessoas. Bolsonaro não fez isso, porque não quis. E por isso é o genocida, pelo abandono que deixou a população. Mas muitos países da América Latina não têm a menor condição de concorrer, de disputar. E não são pequenos e periféricos países como Peru, países como Equador, sim? Países como a Bolívia, têm enormes dificuldades para enfrentar a capacidade de negociação num cenário internacional tão complexo como o que enfrentamos na pandemia. A OEA se manteve absolutamente omissa. Foi uma espécie de bolsonarização da OEA em termos sanitários. Não tem nada a ver. Almagro continuava como se não existisse pandemia e como se ela não tivesse também que funcionar. Até o presidente Biden apareceu com um processo de doação de vacinas na região sem sequer utilizar. Portanto, o que o presidente Alberto Fernandes diz é que é uma organização que acaba demonstrando que só serve para apoiar tudo que tem de ruim na América Latina. E isso é muito grave, porque na América Latina nós temos experiências de integração regional extraordinárias e importantíssimas, como foi a Unasur, como foi a CELAC, iniciativas nas quais o Brasil foi, sem dúvida, um impulsionador, um promotor dessas políticas de integração. Mas também tivemos experiências trágicas de integração regional, como foi o Plan Condor, como foi todo o processo de articulação das nossas ditaduras militares. Almagro parece querer ressuscitar esse caráter profundamente antidemocrático de organismos que, longe de promover a união dos nossos povos, produz a violação da institucionalidade democrática numa região onde a democracia é um bem profundamente escasso como são as Américas. Portanto, eu acho que nós estamos iniciando um processo e, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, a definição do futuro político do Brasil será fundamental para definir esse novo rumo da integração regional. Sem dúvida nenhuma, tirando algumas ações no campo dos direitos humanos que a OEA continua desenvolvendo, se a OEA desaparecesse e nós pudéssemos criar um verdadeiro espaço, como Andrés Manuel López Obrador chamou a atenção, numa lógica mais da União Europeia, de comunidade de nações, nós daríamos um passo muito importante. Esse foi o projeto da Unasur, e esse é o projeto que nós temos que reconstruir e recuperar, e sem dúvida nenhuma, se o Lula é presidente do Brasil em outubro do ano que vem, esse avanço será, sem dúvida nenhuma, muito, mas muito importante para esse desejo que Andrés Manuel López Obrador e Alberto Fernandes hoje manifestam com tanta ênfase, com tanta potência. Professor Pablo Gentili, Argentina e México são países membros da OEA, países com administração progressista. Num eventual processo eleitoral onde o presidente Lula venha a ser vencedor no Brasil, o que isso pode alterar, o que pode trazer novos rumos no papel da OEA aqui para todo o continente? E mais, nesses últimos 60 anos, esse momento atual da OEA, a gente pode afirmar que é um dos momentos mais críticos do órgão? Sem dúvida nenhuma, eu começo pelo final, é o momento mais crítico, porque é o momento que durante muito tempo a OEA não serviu para absolutamente nada, o que também era um problema. Mas agora serve para apoiar as causas ruins na América Latina, o que é um problema ainda muito maior. Porque o Almagro
decidiu tornar relevante a OEA, mas como uma instituição que intervém, confiscando a soberania, o direito à autonomia e até a institucionalidade democrática, como falávamos agora. O que mudaria com um cenário eleitoral no qual Lula se tornasse presidente do Brasil? Não precisamos ser profetas, isso já aconteceu. O Lula e a presidenta Dilma foram os grandes motores que impulsionaram a integração regional. E isso é uma coisa que hoje se reconhece em todos os países e que agradecem todos os países, tanto e reconhecem tanto o Lula como a presidenta Dilma, serem os arquitetos de uma nova engenharia de integração regional baseada na solidariedade, na cooperação, na integração e numa visão multilateralista do mundo que incluía também o posicionamento da América Latina no mundo, não apenas na integração entre nós, sino nós como região perante o mundo. E o Brasil representou muito bem essa voz da América Latina, por exemplo, nos BRICS. Nos BRICS não participava a Argentina, mas a presença do Brasil nos BRICS era fundamental para a Argentina. E agora temos uma situação que ajuda muito nisso e que não tínhamos nesse período de glória do progressismo latino-americano, onde tínhamos as Chaves na Venezuela, Lula no Brasil, Pepe, Mujica, Tabaré Vázquez, Cristina e Alberto, Cristina e Néstor Kirchner na Argentina, que tínhamos Correia, Evo Morales. Nesse momento tínhamos tudo isso, mas não tínhamos o México. O México é o segundo país mais importante da América Latina e a fronteira com os Estados Unidos. E agora nós temos um governo progressista no México. Também temos mudanças em países historicamente conservadores. É o que está acontecendo no Chile agora com o processo constituinte e o que pode acontecer na Colômbia, num eventual trunfo da esquerda também na Colômbia. Então, e já temos Bolívia, temos Peru, com um governo também popular. Portanto, sem dúvida nenhuma, essa liderança, esse impulso e também essa experiência que tem o Lula vai ser fundamental para promover uma nova era de ouro da integração latino-americana que, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir inaugurar já no próximo ano. Com isso, que é a grande expectativa, não só dos democratas e das democratas da América Latina, das e dos democratas do mundo, é que Lula, em 2022, se torne novamente presidente do Brasil. E de fato, professor, a gente já está encerrando, mas de fato, realmente, caso Lula venha a vencer e caso haja uma mudança na Colômbia, haverá uma grande modificação, porque hoje o que a gente vê é o estreitamento de Duque e Bolsonaro, né? Colômbia e Brasil estreitando, inclusive no passado, fazendo a dobradinha para apoiar o Almagro, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Mas isso vai acabar. Voltará a democracia no Brasil. E a Colômbia, assim como o Chile, deixará finalmente esse ciclo que parecia inalterado de quase meio século de governos profundamente conservadores, reacionários e neoliberais. E nós nos aproximamos inclusive hoje, que a Colômbia tem um governo duro de direita, mas ainda assim, como também tem o Chile, ainda assim se expressa um crescimento da esquerda e a forças progressistas como nunca viveu a Colômbia. E o mesmo acontece no Chile. E isso, ainda que o futuro presidente do Chile e da Colômbia não seja necessariamente de esquerda, a correlação de forças nesses países está mudando. E a história é um processo em movimento. Uhum. E nós no Brasil, vocês, eu estou na Argentina agora, mas sou parte desse país. Quem tem 5 filhos brasileiros, como tenho eu, posso me considerar brasileiro, sem dúvida, como muitos ou todos vocês. O que nós vemos é que a verdade vence e a história muda. O que parece ser um processo inalterado, uma sucessão de derrotas,
pode se transformar num determinado momento numa grande oportunidade para uma nova vitória popular. Isso que estamos vivendo no Brasil, num momento trágico, com tanta morte, com tanta destruição, racismo, xenofobia, com um presidente neofascista que é uma verdadeira vergonha para os democratas do mundo. Mas, novamente, a história é um processo de luta contínuo e a história muda com a luta. E nisso é que nós estamos trabalhando e, por isso, a América Latina voltará a viver um momento de glória na sua integração regional. E com isso, com essa mensagem de esperança, eu quero agradecer demais o professor Pablo Gentili, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Prazer imenso falar com o senhor, professor. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado a vocês Abraço. pelo convite. Abraço.